Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Polícia Federal cumpre nesta quarta 11 mandados de prisão contra suspeitos de planejar ataques a servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea em vários estados. O senador e ex-juiz Sérgio Moro estaria entre os alvos dos criminosos. Cerca de 120 policiais federais realizam a Operação Sequaz. As investigações apontaram que o PCC planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo e é o principal investigador da facção criminosa no país. Esse grupo atua dentro e fora dos presídios brasileiros e internacionalmente. E quando era ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro determinou a transferência do chefe da facção Marcola e outros integrantes para presídios de segurança máxima. Na época, o senador defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. De acordo com as apurações da PF, os ataques poderiam acontecer de forma simultânea e os principais investigados se encontravam nos estados de São Paulo e Paraná. São cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Distrito Federal, São Paulo e no Paraná. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a operação e elogiou a atuação da Polícia Federal. O senador Sérgio Moro também publicou uma nota agradecendo a atuação da Força Tarefa. E olha só, a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. A partir de amanhã, o valor vai cair 18 centavos nas refinarias. A Petrobras informou que vai começar a valer nesta quinta-feira mais uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. Ele vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 o litro. A diminuição chega a 18 centavos, o que equivale a 4,47% do preço. Já os demais combustíveis não tiveram alteração no valor. A última baixa anunciada pela estatal foi no dia 28 de fevereiro e atingiu tanto o diesel quanto a gasolina. Segundo a Petrobras, o recuo do preço do diesel acompanha a queda nos preços do barril de petróleo no mercado internacional. Nesta semana, os valores do petróleo chegaram a um nível mais baixo em quase 15 meses, afetados pela crise bancária persistente que gera temores de uma desaceleração do crédito e da economia. O barril do tipo Brent, referência para os preços da Petrobras, chegaram à casa dos $73. Já nos momentos mais críticos, o barril chegou ao patamar de $140. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 3,45 por cada litro vendido na bomba. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai divulgar hoje se mantém o atual patamar de 13,75% da taxa básica de juros, a Selic. O anúncio ocorre em um momento em que o presidente Lula faz cobranças públicas ao órgão para que diminua o valor da taxa. A reunião do Copom para analisar o atual cenário econômico do país teve início na terça-feira. A expectativa é de que o Banco Central não ceda à pressão do Executivo e mantenha a Selic em 13,75%, reforçando o argumento de que a taxa precisa permanecer nesse nível como uma alternativa para manter a inflação. E nos destaques internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia de mais de 15 bilhões de dólares. O objetivo é contribuir para a recuperação econômica do país. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais. O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo,
em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia. 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque russo com drones que atingiu uma escola de ensino médio na região de Kiev nesta quarta-feira. O ataque atingiu uma escola de Rizhchiv, cidade que fica a 80 quilômetros ao sul de Kiev, de acordo com os serviços de emergências. Também provocou um incêndio em uma área de 300 metros quadrados no centro de ensino, que foi controlado algumas horas depois. A Força Aérea Ucraniana afirmou que a ação foi executada com 21 drones de fabricação iraniana, que decolaram da região russa de Bryansk. 16 deles foram interceptados pelas baterias de defesa de Kiev. Também nesta quarta, um ataque russo em Zaporizhia deixou vítimas. Um míssil atingiu um prédio residencial. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, inclusive crianças. E no Dia Mundial da Água, comemorado hoje, a ONU alerta para o risco iminente de uma crise global de escassez devido ao consumo excessivo e às mudanças climáticas. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A maior fonte da vida é também um recurso ameaçado. O crescimento populacional e a crescente demanda dos setores agrícola e da indústria são alguns dos fatores de risco para uma possível crise hídrica. Isso sem falar no aquecimento global. E o problema vai além. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que o país desperdiça pelo menos 39% de toda a água potável. O que quer dizer que todo esse montante não chega ao seu destino final. Aqui em São Paulo, a Sabesp, que abastece grande parte dos municípios do estado, diz que segue todos os protocolos necessários para reduzir os números do desperdício. A água é um recurso natural, muitas pessoas tendem a achar que a água até é um recurso infinito, mas ela não é infinito. A água é um recurso que pode acabar, talvez por mudanças climáticas, com secas prolongadas, mas também com o mau uso da água. O gerente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo nos mostrou como é feito o tratamento da água nessa unidade que abastece as regiões sul e oeste da capital paulista. Aqui é a chegada da água bruta, então aqui ela recebe o produto coagulante, que é a primeira etapa do processo de tratamento. Daqui ela segue para os floculadores e decantadores. Que ficam ali, é isso? Isso, que ficam... Eles são distribuídos igualmente dos dois lados da estação. Então eu tenho 4 decantadores de um lado e 4 decantadores do outro. E 16 filtros de cada lado da estação. Aqui nós temos os tanques onde são estocados os produtos químicos utilizados. Então nesse caso aqui são os coagulantes. Lá naquele prédio eu tenho o cloro e o ácido fluorsilícico, que ele é adicionado na água para prevenção de cárie dentária. Depois da decantação, a água passa pela filtração e segue para a correção de cloro e pH. Lá ao fundo nós temos reservatórios de água tratada, que depois será distribuída para as residências. Apesar de toda a tecnologia existente para o tratamento da água, é preciso conservá-la. Neste Dia Mundial da Água, a lição que fica é o respeito ao recurso, que não pode ser poluído ou desperdiçado. Um aprendizado que vale para todos, inclusive aos pequenos. As crianças precisam estar sempre conscientizadas, porque as crianças serão o nosso futuro e elas vão ser os adultos de amanhã, elas vão ter essa consciência para proteger esse recurso tão fundamental para a vida. É isso mesmo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.